Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus. Estamos dando continuidade ao podcast semanal. Desta feita, estamos com o podcast, agora terminamos de terça-feira, e agora estamos no podcast de quinta-feira, né? Lembrando que o podcast de terça-feira, eu faço alguns comunicados e avisos, né? E o podcast de quinta-feira é só a ministração, não há comunicado ainda. Estamos, então, começando o podcast de quinta-feira, na 47ª semana, né, desse tema maravilhoso que começamos em novembro do ano passado e encerraremos agora, mês de novembro, pelo menos um ano, esse tema, Deus falando ao nosso coração. Nunca desista, prossiga, é o tema central que nós usamos como referência para a ministração. E também dizemos no podcast, não é o sermão, é apenas um material de apoio e ajuda. Espero, alguns nem precisam, talvez, nem necessitem, mas alguns precisam e necessitam. Aí esses precisam. Aí está o material. Maravilha? O tema de quinta-feira da ministração é corra para o abrigo da presença do Senhor. Nesses dias tão difíceis da nossa vida, que parece que estamos desguarnecidos e desprotegidos, aprendamos a correr para o lugar mais seguro que temos, a presença do Senhor. É claro, nós falamos isso porque muitos não têm corrido para o abrigo que é a presença, a casa de Deus. Muitos desanimados, desmotivados, nem sentem mais desejo de estarem na presença do Senhor. Não vêm aos cultos, ou deixam os cultos, alguns estão doentes, claro, impossibilitados, mas muitos poderiam estar. E como não estar, não estamos debaixo, não se encontram debaixo do abrigo do Senhor. Eles estão desprotegidos de tantas mazelas, setas. Eu sempre acreditei, desde quando eu era jovem, que eu me retornei, me reconciliei com o Senhor. Quando eu estou na casa de Deus, minha casa, minha vida, tudo que me cerca está protegido e guardado por Deus. E o texto que nós colocamos é o Salmo de número 9, do versículo 9 e versículo 10. O Senhor será também o teu alto refúgio para o oprimido, e um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Que o Senhor Jesus abençoe o meu, o seu, o nosso coração ao ler a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Maravilha. O texto explica que Deus é um refúgio seguro para todos os oprimidos, os aflitos, aqueles que se sentem necessidade. E ao mesmo tempo é uma torre, um lugar alto, seguro, forte, nos tempos de adversidade, um lugar aonde nós precisamos sempre estar. Principalmente quando o mar está revolto, quando as coisas estão difíceis em torno das adversidades, das provas. Eu sempre digo lá na igreja, para alguns crentes como nós, passamos dificuldades, situações difíceis. No momento difícil, não fique longe da casa de Deus. Corra para a presença da casa de Deus. Tem uma representação física da presença permanente do Senhor. Não se afaste. Aproxime-se. O texto também afirma que aqueles que conhecem o nome de Deus aprendem a confiar nele, pois ele nunca abandona. Diz o texto, aqueles que o buscam e clamam
diante da sua presença. O próprio texto revela isso. A passagem também enfatiza a confiança e a segurança encontradas na pessoa de Deus. Se há alguém confiável neste mundo que nós existimos, provavelmente não são os políticos, não é o poder judiciário, menos o legislativo, e o executivo nem se fala. A maior segurança, alguém que merece confiança, é o Senhor. Confiam nele, pois ele nunca abandonará. A passagem enfatiza a confiança e segurança que são encontradas na pessoa de Deus, mesmo em meio a ambientes de sofrimento, porque nós acreditamos que ele age, sempre estará agindo a favor daqueles, diz o texto, que buscam a sua face e buscam a sua presença. O Senhor é visto como um refúgio impenetrável, um lugar de que podemos encontrar descanso seguro. Os que estão aflitos e necessitados encontrarão um lugar seguro para os que estão sendo oprimidos, enfrentando situações difíceis da vida. Muitas vezes a gente percebe tanta gente chegando na igreja e a gente vê o coração aflito e termina o culto, termina o momento de oração, você vê o semblante, elas se sentem protegidas no lugar que é o Senhor. Conhecer o nome de Deus implica em ter uma relação íntima com Ele e profunda, e não apenas um conhecimento superficial, impessoal. Essa necessidade de intimidade leva automaticamente a termos a confiança e a esperança nele. A confiança é reforçada pela promessa de Deus, de que Deus nunca nos abandonará e nunca nos deixará, se nós aprendermos a buscá-lo constantemente em nossas vidas. Isso também significa que mesmo quando as aparências surgirem ao contrário, as lutas, a justiça divina prevalecerá e Deus agirá a favor daqueles que o buscam, como diz o texto, em espírito, em verdade. Parece que a gente não vê a ação de Deus, mas a justiça de Deus prevalecerá no final de todas as coisas. As palavras de Davi, descritas nesse salmo, nos convidam a reconhecer que, apesar das mudanças de reinados, de governos, dinastias, mas nos convida a reconhecer que, apesar das mudanças dos poderes mundanos, o Senhor preside com uma permanência e poderes inigualáveis. A qualquer governo nesse mundo e nos futuros anos que virão, por mais difícil, por mais duro, Deus terá o controle de todas as coisas. E isso deixa claro, o Senhor está acima de tudo, como diz. Aí o pregador pode pegar, tem vários textos, né, que ratificam esta afirmação. O Senhor está acima de tudo e de todos. Este reinado eterno do Senhor é crucial para a compreensão e papel de Deus como juiz supremo, dono, controlador, que tem o domínio de todas as coisas. Ao estabelecer o seu trono, conforme a palavra descreve, ele está estabelecendo um assento de autoridade, de poder, que ninguém mais pode reivindicar. Se não me falha a memória, é Isaías 45, ele diz: eu não divido a minha glória, ou 43, se você quiser ir atrás. 43 ou 45, ele diz: eu não divido a minha glória com ninguém. Embora alguns se arvore e acham
que tem poder sobre todas as coisas, acima de Deus. Ninguém tem autoridade acima dele. O Senhor é alto refúgio, segurança para aqueles que aprendem a confiar e a esperar em Deus. Principalmente nesses dias de agressões ou de agressão espiritual contra o povo de Deus, e aqueles que lutam para guardar a sua fé. Acredite, Deus prevalecerá. Nós estamos terminando de ler o Apocalipse, e a pregação do pastor Billy Graham diz: quando eu olho as páginas finais do Apocalipse, eu descubro que tudo vai acabar bem. E ao ler o livro de Apocalipse, além de termos o conhecimento da eternidade, como capítulo 22, nós podemos perceber nitidamente que tudo acabará no controle do Senhor e nós estaremos ao lado deles. Aleluia. Essa é a nossa esperança. Mas para isso precisamos aprender a confiar, a esperar em Deus nesse mundo, onde os homens e mulheres, da maioria, são ateus, céticos, profanos, pecadores. Somos desafiados, como igreja, como povo, confiar e esperar no Senhor. Como diz o texto, no versículo 9, o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido. O alto refúgio, diz o texto, nos dias difíceis, nos dias de angústias. Deus é nossa maior segurança e abrigo para todos os momentos da nossa vida. Deus é o lugar de segurança, é o abrigo, claro, para aqueles que confiam, para aqueles que não confiam. Mas como, pastor? No mundo tão cético, mundano, materialista, distante de Deus, eu posso construir Deus como lugar de abrigo, a presença de Deus como lugar de abrigo. Eu aqui, como sempre faço, dos 5 aspectos. Para ter Deus como lugar de abrigo, a sua presença. Primeiro, creia, Deus sempre está à disposição, por incrível que pareça, do homem. Na história da humanidade, os bilhões, 6, ou como diz o cientista, bilhões de anos, uma das coisas que nós descobrimos na nossa vida é que Deus sempre está ainda à disposição e interessado no homem. Todas as vezes que o homem buscar a Deus, ele vai encontrar a Deus. E o melhor, como a parábola do filho pródigo, na beira do caminho, esperando o homem de braços abertos para poder abraçá-lo, vesti-lo, calçá-lo, colocar o anel, fazer uma grande festa. Aí, pregador, contextualizando com a parábola do filho pródigo. Então, para você que quer construir Deus como abrigo nesses dias de desafios, aprenda. Primeiro, creia que Deus sempre está à disposição do homem. Segundo, Deus se manifesta aos homens como se manifesta a todos, em todos os tempos. Além de sabermos que Ele está à disposição do homem, nós também precisamos aprender de que Ele se manifesta, Ele faz questão. A intenção de buscar o homem não parte do homem para com Deus. Sempre parte de Deus para o homem. Toda a criação, como diz o salmista, todas as coisas criadas por Ele, manifesta a glória e a graça de Deus. Esta é uma maneira de Deus demonstrar ao homem, de se manifestar ao homem, para qualquer coisa que o homem queira olhar, com um olhar diferente, ele vai sentir. Existe uma ação, uma disposição divina em relação ao homem, de Deus sempre se manifestar e se apresentar a ele. Se assim o homem quiser buscá-lo verdadeiramente. Terceiro, Deus está acima de tudo e de todos. E a Bíblia revela, por mais difícil, eu quero construir Deus como um abrigo. Eu preciso crer e acreditar que Deus está acima de tudo e de todos.
Não importa o problema, não importa a circunstância, não importa a situação. Deus sempre esteve e estará e permanecerá acima de tudo e de todos. E eu e você precisamos colocar esse Deus acima de todos sobre a nossa vida para construir como do quarto. Só Ele tem um histórico de refúgio. E aí você pode citar o exemplo na Bíblia de muitos homens, como Davi, o próprio salmista, que em momentos de angústia e de dor, nos Salmos, pode citar um dos Salmos, Salmo 23, Salmo 51, Salmo 32, Salmo 36, em que Davi reconhecia a história, o histórico de Deus diante da existência humana. É como lugar que o homem sempre. Aliás, hoje, muitos homens, mesmo não tendo intimidade com Deus, quando estão com um problema, o primeiro lugar que eles procuram é a presença de Deus. Vão à igreja, orar, na linguagem deles, rezarem, na sua ignorância, às vezes, tentando buscar resposta, porque Deus sempre foi, é e será um lugar de refúgio. A sua história, que nós conhecemos da sua existência na Bíblia, revela que Ele é um lugar de refúgio. Quinto, se eu quero colocar o Senhor como abrigo, a sua presença, vale a pena esperar no Senhor todos os dias da nossa vida. Esperar no Senhor é ter a certeza de que tudo vai acabar bem, de um jeito ou de outro. Quando eu espero em Deus, eu tendo a certeza de que no final de tudo vai acabar bem. Por fim, não há como nós nos protegermos desse mundo se não for diante da presença do Senhor. Ele, além de ser o nosso Salvador e Senhor, Ele é o nosso refúgio e segurança em todos os momentos. Aprendemos na palavra do Senhor e com a experiência que Ele é o único lugar com Davi, seguro e estável, num mundo instável. Aqui está errado, num mundo estável não, no mundo instável, né? Ele é o único lugar seguro e estável num mundo instável. Corrija depois. Diz o verso 10, em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Deus prova quem Ele é quando nós confiamos ou aprendemos a confiar nele. Não tem como colocarmos Deus como refúgio se eu e você não desenvolvermos um relacionamento real, próximo com Ele. Por isso, aprenda a confiar no Senhor. Maravilha. Deus abençoe a sua vida. Assista depois o podcast, o vídeo que eu vou mencionar. Deus abençoe, em nome de Jesus.